Olá, meu nome é Michelle do Mamãe Conta Tudo e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre maternidade versus trabalho. Bom, eu já falei sobre esse tema em um post anterior em relação como foi a minha experiência. Eu não sei se vocês sabem ou se estão presentes para isso. Com 4 meses eu tive que voltar a trabalhar e na verdade eu ia tirar 5 meses, 4 meses mais férias, mas eu tive que voltar um pouco antes. E pra mim foi um baque, assim, eu chorei horrores, assim, eu não acreditava no que estava acontecendo. E pra mim, eu não sabia o que fazer, na verdade, porque quando eu fiquei sabendo que eu tinha que voltar antes, pra mim foi um baque porque eu não tinha me organizado direito. Na verdade, assim, a gente já tava com alguns planejamentos em relação a contratar alguém e tal, mas o tempo que eu ia ter com a pessoa que a gente ia contratar, eu não ia ter mais, algumas coisas desse tipo. Então eu fiquei bem preocupada, sabe? Bom, eu e a Erika, a gente conseguiu entrar num esquema. E esse esquema era de a gente levar eles pro nosso trabalho. A gente trabalha na mesma empresa, então assim, o objetivo era a gente levar eles pra mesma empresa. Então a gente foi lá, no primeiro dia, eu acho que a gente montou tudo, a gente comprou as coisas, a gente montou toda uma estrutura mesmo. E a pessoa que a gente contratou, que tá até hoje com a gente, ela, ao invés de vir pra casa, ia pra onde a gente trabalhava. E foi assim, espetacular. Quando a gente fez isso, a gente fez assim, cara, não tem como a gente deixar uma pessoa que a gente não conhece cuidando em casa, sem a gente estar lá, sem ter, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente fica bem preocupado com todas as coisas que acontecem. E a gente pegou e a gente começou a gostar daquilo. Então assim, a gente voltou a trabalhar, eu voltei a trabalhar em novembro, acho que foi em novembro, dia 20 de novembro. Eu voltei a trabalhar e a Erika ainda não. Mas também foram, assim, 2 semanas de diferença só. E aí ela começou a ir lá, e foi, a gente começou uma relação com ela. A gente começou a ver as crianças se desenvolvendo, a gente pôde dar de mamar até quando a gente quisesse. E de uma coisa que a gente falou que ia ficar até uns 2 meses, foi pra 4, foi pra 6, foi pra 1 ano, foi pra 1 ano e meio, se eu não me engano. E assim, foi maravilhoso porque a gente realmente viu todo o desenvolvimento. Quando eles foram pra lá, eles ainda nem rolavam ainda, eles nem rolavam. E a gente viu isso tudo, porque quando acontecia alguma coisa, ela chamava a gente, ela ligava pra gente e falava assim, olha, eles estão fazendo tal coisa, a gente ia lá e via. A gente dava de mamar, então a gente, em livre demanda, a gente continuou em livre demanda, a gente teve essa flexibilidade muito legal do nosso trabalho. E também um pouco de consciência do que a gente estava fazendo. Então assim, a gente ia dar de mamar, a gente não ficava lá depois, lá ainda, um tempão. E no horário de almoço, a gente começou a levar almoço. E pra não perder tempo de sair do escritório para almoçar e perder o tempo com eles. E isso foi até pouco tempo, e assim, só foi até pouco tempo porque a gente mudou de local de trabalho. A gente foi para um outro lugar que aí não tinha condições deles irem porque era muito mais longe, era o dobro de quilometragem que a gente gastava pra ir pro trabalho anterior. E aí era muito cansativo, o trânsito que a gente pega hoje em dia, o trânsito que tá no Rio de Janeiro é muito grande, então não tinha condições. Então a gente pegou e a gente decidiu em janeiro agora desse ano, de 2015, a gente decidiu colocar eles em casa e tem sido maravilhoso, tem sido gostoso. Eu senti mais, porque eu sou mais apegada. Tenho certeza que a Valentina, a minha preocupação nunca foi se a Valentina ia ficar bem ou não, porque a gente já tinha uma confiança muito grande com a pessoa. Então essa não era a minha preocupação era mais comigo mesmo, eu não queria perder, eu não queria estar em contato, sabe, eu não queria perder o desenvolvimento, eu não queria, enfim, eu queria estar com minha filha, eu queria brincar com ela, tudo que a gente fazia lá a gente tinha essa oportunidade, na hora do almoço a gente brincava, a gente podia fazer qualquer coisa, até sair com eles a gente podia sair. E eu peguei e falei, cara, sinceramente, eu odiei quando tive que fazer isso. Mas também eu sabia que era necessário e tal. Então a gente decidiu não colocar eles na creche até então.
Até hoje eles não estão na creche, a gente está em maio. Então a gente não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas a gente ainda não decidiu colocar, a gente deve colocar agora no meio do ano, provavelmente, porque eles já estão falando um pouco mais e tal. E tem toda essa preocupação. Se a gente tinha uma pessoa de confiança, que tinha um trabalho com eles, a gente não via necessidade de colocar na creche. E isso pode ser até um tema para um outro post. Eu já fiz um post relacionado a isso, mas às vezes no vídeo fica melhor para se explicar. Às vezes a gente é pressionado para colocar na creche simplesmente porque a sociedade impõe, sabe? Se você tem pessoas para estarem com a criança, você mesmo, mas às vezes eu acho que assim, a mãe ela se estressa muito, assim, o filho exige muito da mãe, né? E eu acho que todo mundo sabe que assim, o filho com a mãe é diferente do filho com qualquer outra pessoa, né? Com a mãe eles choram, eles querem colo o tempo todo e tal. Então, às vezes é bom ter uma outra pessoa realmente fazendo um trabalho com eles, que eles vão se desenvolver melhor realmente. Mas assim, o que eu quero dizer, assim, agora eles estão aqui e tal, e eu tive que mudar um pouco a minha rotina. Antes eu chegava bem cedo no trabalho, porque eu levava ela, eu não queria pegar trânsito com ela no carro, eu ia sozinha com ela no carro. Então eu não queria pegar muito tempo no carro, então eu saía cedo de casa para eu poder chegar cedo lá, e a gente tinha toda uma estrutura de banheira, de tudo a gente tinha lá. Então tudo que eu tinha em casa eu tinha que ter lá. E quando eu comecei a colocar eles em casa, então assim, eu perdi algumas coisas. Eu perdi, tipo assim, não vou dar mais banho dela. Gente, pode ser bobeira? Pode, mas assim, eu gostava de dar banho dela, por exemplo. Era um momento meu e dela. Eu não tenho mais essa oportunidade, porque normalmente quando eu saio de casa, ela já ainda tá dormindo, ela acabou de acordar, ela tá mamando ainda e tal. Então assim, se eu for dar banho nela, eu vou me atrasar mais ainda. E hoje o trânsito é absurdo, absurdo. Então assim, hoje eu queria assim te dar 3 dicas, sabe? 3 dicas pra que você encontre um equilíbrio se você tá na mesma situação do que eu, tem essa vontade muito grande de... Porque, gente, eu respeito quem não tem isso também. Eu não é menos mãe por conta disso, sabe? Cada mãe tem uma necessidade. Então assim, tem mãe que pra ela faz sentido o filho tá na creche, ou tá com uma pessoa, tá com a avó, enfim, qualquer dessas coisas, e você tá trabalhando e tal. Não tem essa coisa, mas tá tudo bem. Não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa é menos mãe, sabe? Apesar de todas as mães que eu conheço, elas querem fazer parte desse desenvolvimento. Mas não tem problema, sabe? Então assim, se você tá na mesma situação do que eu, de que assim, trabalho fora, hoje eu tô com outros projetos, a gente tem um projeto do blog, eu tô com outro projeto pessoal também, que me demanda tempo. Eu precisei fazer uma rotina para que isso funcionasse, para que eu não ficasse desgastada, para que eu não perdesse meu tempo com a Valentina, não perdesse meu tempo com o meu marido, para que as coisas andassem. Eu não tô falando que não existe sacrifícios, sabe? Então assim, ultimamente, a maioria das vezes, quando eu coloco ela pra dormir, eu ainda vou mexer nos projetos que eu tenho. Então assim, às vezes eu vou dormir tarde, apesar de eu achar que eu preciso dormir cedo, porque eu acordo cedo. Eu voltei a malhar, que era uma coisa que fazia um tempo que eu não estava fazendo e tal. Essas coisas são necessárias para te dar energia. Então, eu quero te dar 3 dicas de como você pode potencializar esse equilíbrio entre a maternidade e o trabalho, sabe? Como você pode fazer para você não enlouquecer, sinceramente. Você tem que ter uma rotina. O bebê não precisa de uma rotina, você precisa de uma rotina. E essa rotina inclui o seu filho e não inclui ele. Você precisa estar bem denilhado durante a semana. No final de semana eu sou muito tranquila, tá? No final de semana eu sou mais relaxada em relação a isso, até porque assim, meu marido quer fazer outras coisas e tal. Mas você precisa de uma rotina, sua família precisa de uma rotina em relação ao horário de dormir, horário de acordar, horário de malhar, horário de almoçar, de jantar. Todas essas coisas você precisa. Isso, com certeza, vai fazer com que diminua muito o seu estresse. Isso eu tive que explicar, por exemplo, pro meu marido no início, porque a gente tem todo esse estigma de que a rotina é massacrante. E a rotina é massacrante. Se você não conseguir
passar, né, por essa coisa massiva, ela te esmaga. Então assim, eu tive que explicar pra ele que se eu não tivesse rotina, ia ser pior. Eu ia estar mais estressada, eu ia estar mais cansada, eu ia estar mais desgastada, eu não ia ter energia. Então a rotina era importante pra mim e é importante pra mim para que eu consiga ter sanidade, para eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer, porque eu acho que a gente fica muito naquele negócio assim, virei mãe, não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. Não é, gente, assim, muita coisa nova que aconteceu na minha vida, que tem acontecido, foi depois que a Valentina nasceu. Como eu já falei várias vezes aqui, realmente uma nova perspectiva de vida, sabe? É uma nova forma de se olhar, e isso só aconteceu quando ela nasceu. Então, para você poder caminhar com todos os projetos que você tem, eu tenho certeza que muita transformação ocorreu na sua vida depois do nascimento dos seus filhos, do seu filho e dos seus filhos. Então, você precisa dessa rotina. É realmente de extrema importância e de prioridade você ter isso, tá? Então esse é o primeiro passo, a rotina. O segundo passo é você conseguir ter formas de se dar energia. E isso você já deve ter ouvido muito falar, e você pode até falar assim, cara, mas eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu não consigo fazer nada. E eu tenho aprendido, e eu pretendo ainda falar muito sobre isso, sobre a nossa alta performance pessoal. Nada ligado ao trabalho, e isso vai ajudar muito você no trabalho, mas a sua alta performance pessoal. Formas que você pode se energizar. E energizar, gente, eu não digo assim, nada tipo assim, energia do mundo, não é disso não. Energia, você realmente tem energia para o dia, sabe? Então alguns pontos assim são muito importantes, você comer bem, eu sei que todo mundo fala isso, mas é muito importante. Tem alguns alimentos que fazem você ficar mais pesada. Isso desde o café da manhã, no almoço principalmente. Se você come muito pesado na hora do almoço, você não rende no trabalho. Então a sua alimentação ela tem que estar balanceada, ela tem que ser leve, tem que realmente comer de 3 em 3 horas, beber muita água. E além disso, você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar a sua cabeça. De que você quer ter energia. Você não pode deixar que o mundo te massacre. Você não pode deixar que a rotina te massacre. Você não pode deixar que o seu trabalho te massacre. Você precisa ter energia. Você precisa ter energia para acordar, para malhar. Eu levo até hoje comida pro meu trabalho. Então assim, fazer a comida ou fazer um frango grelhado de manhã cedo, qualquer coisa do tipo, você precisa querer isso. Porque se você quiser isso, você vai mudar. Você vai conseguir acordar, você vai conseguir fazer algumas coisas antes de se levantar. Eu ainda tenho algumas coisas que eu ainda não consegui fazer de manhã. Eu queria acordar mais cedo ainda do que eu acordo, mas eu não tenho ainda conseguido isso, mas eu vou conseguir. Então, você precisa dessa energia, você precisa de energia no trabalho, você precisa dar o melhor de você dentro do trabalho. E para isso você precisa verificar qual parte do dia você é melhor para produzir, qual a parte do dia que você tem menos energia. Esse quando você tem menos energia é quando você precisa, tipo, ler e-mail, quando você precisa responder e-mail, porque você não está produzindo nada, você não está criando nada. Você está ali no momento de responder, enviar e-mail, essas coisas desse tipo. Então, o segundo passo é a energia. O primeiro passo é a rotina, o segundo passo é a energia, você se dá energia. A terceira coisa para você conseguir um equilíbrio entre a maternidade e o seu trabalho é você colocar limites, sabe? Como? Por exemplo, se você tem que estar em casa, se você quer estar em casa 7 horas, sei lá, 6 horas, não sei, eu não sei qual é a rotina, eu não sei nem no que você trabalha, se isso te demanda muito, mas é muito importante, se isso for uma prioridade para você e se realmente isso é possível para você, é importante que você coloque para o seu chefe, para os seus colegas, enfim, qualquer que seja, a sua necessidade de você sair tal horário. Então, por exemplo, eu tento organizar a minha agenda da melhor forma possível para que eu esteja em casa até um certo horário, que até mesmo porque eu tenho que render, né? Eu falo que eu tenho que render a babá das crianças. Então assim, eu preciso de um limite, não adianta eu ficar sem um planejamento.
Não adianta pegar e o meu dia for, vamos ver no que vai dar, e quando chegar você quer fazer as coisas, você quer produzir no final do dia. Você vai chegar em casa e seu filho vai estar dormindo, ou ele vai estar com sono, ou ele vai estar um monte de coisa. Eu me lembro que na primeira semana, quando ela começou a ficar em casa e eu comecei a trabalhar, eu fiquei em choque, porque eu chegava em casa e ela estava morrendo de sono. E eu não estava chegando tarde não, entendeu, gente? Mas assim, eu chegava em casa e ela estava morrendo de sono. E ela não tava, ela é muito falante, e ela não tava mais tipo, falante. Ela tava com os peitos e tava assim, a ponto de dormir. E eu ficava assim, cara, não quero isso, sabe? Eu não quero isso pra mim. E assim, eu consegui, até mesmo na rotina dela. O que acontece? Quando eu saía do trabalho, quando ela ia comigo, do trabalho até aqui ela dormia. Quando ela veio pra casa, ela não tinha mais esse sono do carro, né? Então, com certeza, ela ficava com sono mais cedo. Então, eu mudei um pouco a rotina dela, mudei pra ela dormir mais cedo, antes dela dormir mais tarde, pra ela dormir mais cedo, pra eu brincar com ela, eu comer com ela. Quando eu chego, eu lancho, então ela lancha comigo e tal. Tem todo esse processo que ajuda. Então, você precisa se dar limites pra você poder priorizar o tempo que você quer ficar com seu filho. Não adianta você querer ficar com seu filho e você não saber quais são as suas limitações, os seus limites, na verdade, não são limitações. Quais são os seus limites de horários. Então, por exemplo, eu falo constantemente com a babá, perguntando, ela manda foto, eu sempre falo, cara, manda foto e tal, porque isso faz com que eu me sinta um pouquinho perto. Se tem minha mãe aqui, ou se tem alguém que tenha videoconferência, né, o FaceTime, por exemplo, a gente faz pra falar com ela e tal, pra você ter esse contato, sabe? Pra você, eu volto na questão da sanidade, você se sentir um pouquinho perto. É óbvio que, assim, se eu pudesse, por exemplo, hoje em dia eu trabalharia home office. Home office, a melhor coisa do mundo, você vai produzir mais. Quando eu tenho que ficar em casa por qualquer motivo, eu realmente produzo muito mais porque eu não pego trânsito. Hoje em dia eu pego mais ou menos 2 horas de trânsito pra ir e 2 horas de trânsito pra voltar. Então, em média, assim, são entre 3 e 4 horas por dia, sabe? Então, é importante. É importante que você tenha os limites. Se eu sei que eu demoro, em média, 2 horas pra chegar em casa, eu preciso programar. E, por exemplo, eu fiz uma mudança na minha rotina de 10 minutos sair mais cedo. Do horário que eu tenho que sair, 10 minutos. Falei com a minha chefe, olha, eu preciso sair por conta do trânsito. O trânsito muda completamente nesses 10 minutos. Às vezes eu não consigo sair. Não é sempre que eu consigo sair, mas assim, às vezes eu consigo sair. E quando eu consigo chegar mais cedo em casa e eu fico mais tranquila, fico mais relaxada e tudo mais. São pontos, gente, que são básicos, mas que a gente precisa levar em consideração. Que a gente precisa colocar pra frente, a gente precisa colocar como prioridade. Pra que se você for a pessoa que queira ter mais, se você, enfim, já tem esse equilíbrio, não tem nenhum problema. Mas se você tá buscando esse equilíbrio, se você tá buscando formas de você ficar menos cansada, de você realmente ter um equilíbrio entre o ser mãe e ter um trabalho, sabe? Ter uma carreira. Se você, por exemplo, tem a oportunidade de sair do seu trabalho, ótimo, mas assim, a maioria das mães não tem. Então, vai fazer o quê? Vai largar tudo? Às vezes não dá. Então, eu super admiro quem faz isso, quem consegue isso, quem pode isso. Mas eu também admiro as mães que trabalham fora, que estão se sacrificando de uma forma que não gostariam. E o meu sonho era que todas as mães pudessem realmente acompanhar. Eu vi uma reportagem um dia desses, na semana passada, que o melhor lugar para uma mãe morar é na Noruega. Porque, enfim, por conta da flexibilização, a licença maternidade eu acho que é de 1 ano, se eu não me engano. Tem algumas coisas, a licença paternidade também é grande para o pai poder ajudar a mãe e tal. Então, eu acho, por exemplo, pensando no bem do filho e no bem da mãe, que a melhor coisa que tem é uma licença maternidade muito grande. Eu consegui dar de mamar pra Valentina até 1 ano e 2 meses. E eu não teria essa oportunidade se eu tivesse colocado ela na creche ou se ela estivesse em casa mesmo. Se eu não tivesse essa flexibilização do meu trabalho. E assim, as empresas, elas não veem isso. Sinceramente, elas não veem isso.
E é uma pena, porque a porcentagem de mães que têm saído do seu trabalho por conta de falta de flexibilização e entendimento do trabalho tem aumentado horrores. Como, graças a Deus, tem aumentado também a porcentagem de empresas que têm colocado creches dentro da própria empresa, principalmente empresas grandes, multinacionais, elas têm investido nisso e contratado pessoas especializadas para isso, para entender isso, para poder viabilizar isso. Gente, sim, sinceramente eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que você encontre o seu equilíbrio. Não quer dizer que a forma como hoje eu tenho o meu equilíbrio seja a forma que você vai encontrar. Eu simplesmente dei alguns passos que pode te ajudar a iniciar esse processo de equilíbrio. O equilíbrio, sinceramente, eu não sou nada zen, mas eu acho que equilíbrio é importante para a nossa cabeça e para o nosso corpo. Para a gente poder a cada dia não ver o ano passar, os meses passarem e falar assim, cara, eu não tô vendo nada. Sabe? É você realmente estar presente para aquilo que mais importa para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você acha que seja importante. Dá um like no vídeo e compartilhe com quem você quiser. Tá bom? Um beijo!